Então, quando a gente volta os nossos olhos aos nossos antepassados e percebe que esses povos ditos primitivos ou ancestrais, eles trazem todo esse conhecimento porque eles têm uma proximidade com os animais e eles conseguem fazer a leitura da forma como eles vivem, dos hábitos, dos medos, das forças, dos limites, das competências, da forma como se relacionam. E eles fazem esse estudo, definem o que cada animal carrega e encontram em nós as características que são comuns. Eu vou entender que nós, enquanto estando num processo evolutivo, nós não estamos presos a uma condição existencial. Isso vem reforçar aquela ideia do simílimo. O simílimo, se eu identificar um simílimo para mim, e eu acreditar e eu entender que esse simílimo me acompanha toda a existência, eu estou dizendo que minha existência toda está fixa em um determinado momento, em uma condição existencial. Eu não consigo perceber que eu estou fazendo movimentos de crescimento, eu não estou percebendo que eu estou fazendo movimentos de transformação. Então, assim como nós entramos no reino mineral, e dentro do reino mineral nós passeamos pelos seus componentes, quando isso tudo está sendo moldado, nós já temos condições de entrar no reino vegetal e passar por todas as famílias do reino vegetal. E quando isso já está se estruturando em nós, nós passamos para o reino animal. E dentro do reino animal, dentro de cada nível desses existenciais, nós estamos, como se diz, nós estamos fazendo todo um movimento de crescimento. Agora, um detalhe. À medida... Deixa eu só tirar aqui o da Tereza, deixar você mudar, Tereza. À medida que você está fazendo esse processo evolutivo, que você chega num degrau da escada superior, o degrau anterior ele permanece. As necessidades que você tem quando está num nível existencial, elas vão permanecer, elas nunca vão deixar de existir. Vou dar um exemplo. Quando a gente passa pelo reino mineral, a gente vem encontrar a necessidade da nossa estrutura e organização. Esse é o centro do reino mineral. Quando você vai evoluindo e alcança o reino vegetal, e depois você alcança o reino mineral, não quer dizer que você deixou de ter necessidade da estrutura e da organização. Ela continua existindo ali na sua vida. Só que ela não é mais por você por você ter adquirido um grau de consciência um pouco maior, essa estrutura e organização ela se dá de forma natural. Antes de você chegar, quando você está aprendendo a lidar com a sua existência humana, a organização e a estrutura são as preocupações centrais. Aquela pirâmide de Maslow, aquelas necessidades básicas, sobrevivência, segurança, alimentação e reprodução. Então, quando você tem a sua casa, seu trabalho, você começa a se preocupar com os seus estudos, com a sua formação, não quer dizer que você parou de se preocupar com a sua casa, com a sua segurança alimentar, com a sua estrutura de segurança. Você não parou de pensar, só que você não se preocupa mais com aquilo. Deixa eu tentar outro exemplo. Você tem a preocupação em comprar um carro. Você comprou o carro. Aí, quando você compra o carro, você agora tem um outro projeto. Eu quero viajar, eu quero fazer um curso, uma pós-graduação, um mestrado. Você vai se ocupar o seu dinheiro, o seu tempo para investir nessa pós-graduação. Só que, ao mesmo tempo, você está continuando cuidando do seu carro. Você vai pagar os impostos, vai pagar o combustível, você vai pagar a revisão, você está sempre limpando o seu carro. Só que o carro não é mais o centro da sua preocupação. Você agora está preocupado com outro nível um pouquinho a mais, que é os seus estudos. Quando você termina o mestrado, aí você passa a se preocupar com o doutorado, ou em comprar uma casa de campo, ou fazer um cruzeiro pelo mundo, ou fazer alguma coisa parecida. À medida que você vai tendo outros projetos, os projetos anteriores não são abandonados. Só que se torna tão natural cuidar deles que você não se ocupa, não se preocupa com eles. Eles fazem parte da sua estrutura. Você aprendeu a andar,
foi difícil, depois você aprendeu a correr. Quando você está correndo, não quer dizer que você deixou de aprender ao andar, só que ele se tornou tão natural que agora a sua preocupação é correr, depois é saltar e depois outras coisas. Mas o anterior vai sendo encaixado e vai se tornando parte de você. Frequentemente, por algum motivo, seja ele estrutural, um acidente, um cerebral, um micro-organismo, um vírus, uma bactéria, ou qualquer outra, um choque emocional, a gente perde alguma coisa que a gente tinha. Pessoas que, por exemplo, perdem a capacidade, sofrem um acidente, ficam em coma 20 dias, 30 dias, aí quando ela sai de coma, elas têm que reaprender a andar, ela tem que resgatar aquele processo. Embora ela tenha um tempo que ela demore para fazer isso, a informação do andar está mais presente nela, porque ela já andou. Então, ela vai ter um processo, ela vai recuperar e vai ser mais rápido do que ela aprendeu quando ela aprendeu a andar. Eu estou dizendo com isso que cada elemento tem um tempo de manifestação, de fixação, de aprendizagem e de apropriação, acho que essa é a ideia, para que eu possa ir para o outro. Os animais, no reino animal, a gente também está lidando com isso tudo. E é um conceito interessantíssimo, particularmente eu tenho estudado, tenho aprendido e tenho buscado aplicar, e tenho trazido já algumas respostas muito interessantes. E a base delas são os grupos ou os campos mórficos. O que seriam isso? Eles partem do princípio de que existe muita informação. Existe muita informação. Quantas informações homeopáticas existem no reino mineral, no reino vegetal e no reino animal? Quantos animais? Quantas pedras? Quantos vegetais existem? O quanto nós, com a nossa condição humana, mesmo com a inteligência artificial, o quanto nós podemos nos apossar de todas essas informações? Eles dizem que a gente está diante de um aparente caos, uma aparente desordem, devido ao universo de informação que está cada vez mais disponível a nós. Então, o que eles fizeram? Eles entenderam que existem famílias, existem grupos, existem tribos, clãs, vamos colocar dessa forma. E elas têm uma coisa comum. Então, quando você entende, quando você conhece a sua família, por exemplo, seus pais, seus tios, seus irmãos, você percebe que tem muitas coisas diferentes entre vocês, mas existem elementos que são muito comuns à família dos Pereiras, à família dos Carvalhos, à família dos Silva, a família aquela família, aquele grupo familiar, ele tem uma característica. Aquelas pessoas que moram no Piauí, elas têm uma característica. Aquelas pessoas que moram em Candangolândia, elas têm uma característica. Aquelas pessoas que moram em Sobradinho, elas têm uma característica. Elas têm uma coisa comum. Quando você chega com toda a sua vivência, sua bagagem, sua forma de ver o mundo. Mas à medida que você vai convivendo com aquela comunidade, você vai adquirindo. São pessoas que se casam e você chega, os cônjuges, chega um tempo em que eles são muito parecidos, não só fisionomicamente, mas os hábitos, os gostos. Quando você começa a frequentar um grupo religioso, um grupo filosófico, um grupo musical, um grupo artístico, um grupo cultural, enfim, você passa a ter os trejeitos, você passa a repetir os modos, as formas que os outros do grupo se manifestam, e aquilo meio que molda você. Então, eles chegaram a essa conclusão de que, se eu entender o grupo, eu consigo tirar do grupo elementos que podem... Eu não tenho que ser aquele grupo de animais, como a gente viu aqui atrás, né? Só voltando para vocês retomarem. Deixa eu só voltar aqui, pessoal. Quando a gente viu, por exemplo, que eles entendem que dentro do reino dos répteis, você tem aí as serpentes, e essas próprias serpentes, elas se dividem. Essa parte que tem viperidade, elapidae, boidade, anfisbaenidae, isso tudo
faz parte de um ramo das serpentes. Então, quando eu falo cobras, todas as cobras, não, as jararacas, as da família da jararaca, a família eu não lembro o nome de outra, das surucucus, elas têm toda uma característica. Umas usam veneno, outras asfixiam, outras têm hábitos noturnos, outras estão sempre em grupos, outras estão isoladas. Mesmo dentro da estrutura, cada um apresenta uma característica diferente. Só que cada nível desses, você tem uma espécie de ampliação. Vou dar um exemplo aqui. Quando você pega os insetos, você tem os besouros, as borboletas e os parasitas. Os besouros têm uma característica, as borboletas têm essas características, mais as suas próprias características, e os parasitas têm as características dos anteriores. Então, é como se você estivesse subindo uma escada e se apropriando. Você está acrescentando algo que os outros não têm, mas você tem o que os outros têm. Então, quando você chega na 5ª série, por exemplo, você tem os elementos da 4ª série, da 3ª série, em você na 5ª série. Você ainda não tem os da 6ª série, mas à medida que você vai alcançando o próximo nível, você não vai jogando o nível anterior fora, você vai acrescentando. Isso vai tornando, de certa forma, um pouco mais complexo todo esse ensino. Então, se você tem a pretensão de ter todas as informações de tudo que você estudou, quem de nós consegue? Um próprio professor, uma pessoa que vai estudar para ser professor de matemática, ele, como professor de matemática, ele vai ter muito conhecimento da matemática, mas ele vai acabar se especializando em uma área para lidar com o ensino fundamental, ensino médio, ensino superior. E dentro disso ainda tem especificidades, a trigonometria, a geometria. Então, e cada um desses ainda tem subníveis. Então, ele vai se tornar especialista em uma parte. Só que ele tem referência das outras partes. Um elemento de uma espécie, ele contém os elementos das outras espécies, estão ali inseridos, ainda que em pequenas partes. Se eu identifico quais são as características daquele grupo, todas as pessoas que compõem aquele grupo estão sujeitas àquelas características, todas, sem exceção. E o que eu vou fazendo? Eu vou aplicando esses conhecimentos gerais, e aos poucos eu vou entendendo, tendo a oportunidade de conhecer cada elemento específico. Vou dar um exemplo. A família Kali. Nós temos 54 medicamentos na família Kali. Então, foi feito um estudo e se chegou à conclusão de que existem 10 ou 15 tópicos, não sei de cabeça, mas são 10 ou 15 tópicos que estão presentes em todos os 54 membros da família Kali. Todos eles possuem aqueles 10 elementos. Mas tem coisas que só existem no Kali carbônico, outras só no Kali fosfórico, outras só no Kali sulfúrico, outras só no Kali muriático. Como eu não tenho condições já de saber tudo, eu entendo quais são os elementos comuns a todos. E, aos poucos, eu vou tentando entender o que é específico de cada um. Isso vai tornando a minha tarefa de entendimento daquela substância e conhecimento um pouco mais fácil. Existem algumas informações que, às vezes, a gente, se olhar de forma apressada, a gente pode entender meio conflitos, contradições, quando, por exemplo, a homeopatia diz assim, nós temos que trabalhar a individualidade, nós temos que considerar o indivíduo para nós tratarmos. E aí você vai, se você considerar apenas a informação medicamento, substância, essa informação ela fica um pouco difícil, porque eu tenho 6.000 substâncias conhecidas, eu tenho 1.400 mais ou menos aplicadas regularmente, e eu tenho umas 500 que são muitíssimo usadas em todo o mundo, os policristos. Vamos colocar que eu tenho 500 que são mais utilizados, estudados e aplicados. Eu tenho 8 bilhões de criaturas humanas. Como é que eu faço essa matemática? Como é que com 500 substâncias eu trato 8 bilhões de indivíduos? Entende? Então, aparentemente, aqui já tem uma contradição. Mas o fato é que essa intervenção ela vai ser modificada
Primeiro, com a escolha, eu tenho só 500 para alcançar esses 8 bilhões. Eu vou entender que esses 8 bilhões, eles estão divididos em grupos. Em grupos. Cada grupo contém as suas características. Aqui a gente não pode entrar no universo de um grupo é melhor ou superior que o outro. São grupos. Esses grupos humanos, os africanos, os asiáticos, os europeus, enfim, cada uma das raças, cada um deles tem, enquanto raça, uma característica que lhe é pessoal. Dentro dessa característica, os subgrupos que foram formados em ambientes X, quando um grupo se localizou no espaço geográfico X, Y, Z, deserto, a mata, a floresta, o cerrado, o Polo Norte, cada grupo foi para esse lugar, mesmo eu tendo um grupo de europeus que saíram para a América, para a África ou para a Groenlândia, quando chegaram lá, o elemento geográfico alterou a sua constituição e tornou aqueles grupos subgrupos. Ele tem a característica dos europeus, mas ele tem as características daquelas pessoas que moram naquele lugar. Já quem mora no deserto já não vai ter aquelas características. Espessura da pele, cor da pele, o cabelo, a questão respiratória, a estrutura muscular. Tudo isso vai se alterando de acordo com a região. Tem mais montanha, tem menos montanha, tem árvore, tem água, não tem água. Tudo isso vai alterando a minha constituição e vai me colocando dentro de um grupo diferenciado dentro do grupo que eu pertenço. Então, à medida que você conhece aquele subgrupo, você entende que, mesmo tendo 8 bilhões de pessoas, eu começo a dividir esses 8 bilhões em pequenos grupos, em pequenas fatias. Ao ponto em que eu vou chegar a ter aí 100, 200 fatias. Ok, isso é um ponto para dividir esses 8 bilhões, para eu não entender que são criaturas totalmente diferentes. 8 bilhões de formas diferentes dentro do planeta. Não. Existem subgrupos que fazem com que pequenos componentes se tornem iguais. Dentro desses componentes, de acordo com o nível cultural, de acordo com a vivência, a sociabilização, de acordo com os conhecimentos, eles vão construindo elementos psíquicos e emocionais. E vão construindo sentimentos, afetos, emoções. E eles vão construindo situações como ciúmes, egoísmo, vaidade, orgulho, arrogância, medo. Então, você vai encontrar grupos de pessoas que moram na África, negros, que moram na Europa, brancos, que moram na Ásia, amarelos, que têm o mesmo nível de medo. Eles vivem em situações diferentes, mas eles vivem o medo na mesma intensidade. Então, eles fazem parte de pequenos subgrupos da Ásia, da Europa e da África, e dentro desse subgrupo, eles fazem parte de um grupo que é comum a todos, mesmo estando longe, geograficamente falando, o medo, o ciúme. Quando você encontra uma mulher ciumenta ou um homem ciumento, esse ciúme, o comportamento dele é o mesmo para quem mora na África, na Ásia ou na Europa. Então, você já tem um outro subgrupo. E você, quando começa a entender o que é o ciúme, o que alimenta o ciúme, o que estrutura o ciúme, você vai identificar todas as pessoas que têm a ver com aquilo. E quando você trata aquele grupo, você está tratando essas pessoas. Quando você entende esse grupo ciúme, o que é o ciúme, o que é a inveja, o que é a arrogância, o que é o orgulho, aí você passa a diferenciar. Então, você já tem mais uma divisão. Então, já não são 8 bilhões, são 200 grupos. Depois de 200, você tem 50 grupos. O próprio ciúme, ele é dividido em níveis. Tem ciúme mais intenso, menos intenso. O próprio ciúme se divide em subgrupos. A arrogância se divide em subgrupos. E aí você vai encaixando esses 8 bilhões dentro desses subgrupos. Ao final das contas, você vai ter aí talvez uns 500 grupos. Uns 500 grupos que alcançam todos os 8 bilhões de pessoas. Então, quando você consegue entender os elementos da homeopatia e entender esse subgrupo, você começa a tratar o subgrupo como se fosse
como você trata o coletivo como se fosse o indivíduo. Então, quando eu cuido dos seus 2 filhos, por exemplo, Marla, eu cuido dos dois filhos, eu sei que cada um deles tem a sua individualidade, mas eu sei que existem coisas que são comuns a eles enquanto irmãos, enquanto filhos dos pais, que é você e o seu esposo. E aí, e o Geraldo, o que acontece? Eles têm características que foram construídas ali naquela convivência. Então, se por acaso eles apresentarem algum desequilíbrio, se eles apresentarem algum sofrimento, num primeiro momento, eu preciso trabalhar essa ideia desse mini coletivo que eles formam, que vocês formam. Quando eu consigo equilibrá-los dentro desse mini coletivo, eles saem na sua individualidade, eles se destacam, e aí eu alcanço eles, e aí eu vou cuidar deles individualmente. Mas eu não estou ainda, no primeiro momento, cuidando deles enquanto indivíduos, eu estou cuidando, considerando, por isso da importância de você conhecer o contexto, a história, o ambiente, os valores, o caráter, tudo isso, o meu caráter eu adquiri na convivência com as pessoas, com o hábito, com os meus pais, com os meus professores, com os meus colegas, com os meus chefes, com os meus colegas de trabalho, enfim, com o meio onde eu vivo, a torcida do time que eu gosto, a igreja que eu frequento. Tudo isso foi... Então, eu sou fruto desses grupos dos quais eu frequento. Eu estou aqui no meio deles, eu estou aqui, oculto nesse meio. Quando eu apresento um problema, esse primeiro problema não se manifesta enquanto Milton, se manifesta enquanto eu parte desse grupo. Eu começo a tratar esse grupo. Quando eu estou tratando um dos seus filhos, eu estou tratando do seu grupo familiar. Daí porque se afirma que quando você faz um tratamento homeopático, você alcança todos os que estão ao redor. Já ouviram essa afirmação? E quando você faz um tratamento num elemento do grupo, você alcança todo o grupo. É diferente do movimento químico, alopático. Se eu cuido de uma pessoa alopaticamente, o cuidado fica restrito àquela pessoa, não se espalha. A homeopatia, ela é sistêmica. A homeopatia alcança o todo. Então, essa coisa, quando você destaca desse ser humano, esse ser humano que está aí, que se relaciona com esses reinos, esse ser humano é único, mas ele se divide em raças, a raça se divide em localizações, as localizações em grupos, em etnias, em clãs, em tribos, em pequenas famílias, até que chega no indivíduo. O indivíduo está escondido lá no meio disso tudo. E quando eu escolho para tratar de você que tem... você se apresentou como uma paciente, eu trato você com APS. Marla, APS 30CH. Aí a Ângela chega e eu digo, Ângela, APS 30CH. Mas você não está cuidando da individualidade. Você está cuidando, você deu para a Marla e deu para a Ângela APS em 30CH. Eu estou identificando que elas estão dentro de um subgrupo onde o ciúmes é algo que está provocando um profundo desequilíbrio. Esse ciúme não pertence à Marla, não pertence à Ângela, ele pertence... Nós nos inserimos, são condições existenciais, assim como existem os níveis miasmáticos, existem essas condições existenciais. Então, a Marla e a Ângela estão inseridos nesse grupo ciúme. Aí eu dou APS para as duas. Quando esse APS faz o trabalho, cada uma delas vai ter um tipo de reação. Elas não vão ter a mesma resposta quando eu dou APS para as duas, elas vão ter reações diferentes. Essas reações elas vão estar dependentes do que faz com que elas tenham ciúmes. Uma tem ciúme porque teve um grande desapontamento, foi traída, foi abandonada, e a outra tem ciúmes porque, desde pequeno, ela traz uma possessividade. Então, eu já saí do universo do ciúme e vou tratar em uma esse sentimento de abandono e na outra esse sentimento de possessividade. Eu já vou buscar outras substâncias, já são substâncias diferentes para cada uma delas. E quando elas saem, cada uma desse nível existencial, isso é alimentado por uma outra coisa. Cada uma já vai cair em algum outro lugar diferente. E aí eu já começo a buscar. Então, a individualidade no tratamento homeopático, ela é cuidada quando eu encontro primeiro um lugar onde você está, eu tiro você desse lugar. Se 10 pessoas estiverem juntas, elas não vieram do mesmo lugar para entrar naquele espaço. Elas vieram de lugares diferentes. E mesmo que 2 tenham vindo do mesmo lugar, eu vou chegar nas 2 e elas, o que levou elas àquele mesmo lugar foi coisas diferentes. Foram coisas diferentes. E aí, quando você interfere com a homeopatia, você está
buscando encontrar, você está cavando até tentar achar essa individualidade. Isso também varia, essa individualidade é trabalhada quando eu considero, além do medicamento, a dinamização que eu estou usando, o tempo de uso entre um uso e outro. Você toma 6 gotas a cada 24 horas, você toma 6 gotas a cada 6 horas, você toma uma dose única a cada 15 dias, você toma uma dose única a cada 3 meses. Isso tudo já é uma forma de individualização. Então, eu tenho não só o movimento de escolher a substância, mas a dinamização, o tempo de uso, e o que eu combino com aquilo. Para a Marla, que veio a primeira vez, eu tratei ápice. A Ângela veio a primeira vez, tratei ápice. Aí, quando a Marla volta, eu já cuido dela com arsênico. Quando a Ângela chega, eu já trato com ela com briônia. E aí você vai fazendo essa diferenciação. É justamente essas características que vão trazer um certo, digamos assim, uma certa segurança no seu trabalho. E quando você começa a entender, a primeira ideia que eu quero que vocês guardem e que vocês pensem bastante é que tudo que existe na Terra está em processo evolutivo. A própria Terra está em processo evolutivo. Essa é a ideia central. Se vocês tiverem que guardar só uma informação de tudo que eu falar hoje, essa é a informação que eu quero que vocês guardem. Tudo está em processo evolutivo. E se tudo está em processo evolutivo, quer dizer que nem tudo está no mesmo lugar. Porém, mesmo tudo não estando no mesmo lugar, todos passarão pelo mesmo lugar. Ou passarão pelo mesmo lugar. Todos aqueles que vão chegar, é claro que eu vou entender que existem os chamados subterfúgios. Quando eu digo alguém chegou na faculdade, é porque passou pelo ensino fundamental, ensino básico e ensino médio. É o caminho natural e legal. Mas eu posso ter alguém que comprou um diploma do ensino médio. Eu posso ter alguém que passou colando. Eu posso ter alguém que o professor favoreceu e foi passando. Entende? Eu tenho todos os subterfúgios dentro. E as espécies também utilizam-se de subterfúgios. Você encontrou um animal que vai e põe o seu ovo lá dentro do ninho de um outro passarinho para o outro chocar. Subterfúgios. Então, isso tudo, aquelas fugidinhas, escapadinhas de um conceito, tudo isso está presente. Eu não vou esquecer desse detalhe, mas existe um caminho natural, que, vamos dizer, é o caminho natural a ser seguido. Teoricamente, vamos todos seguir esse caminho. Todas as pessoas que têm ciúmes, elas têm um elemento comum de ciúmes. Ciúme é uma coisa... Todas as pessoas que têm ciúme no planeta têm um elemento comum entre elas. Mas cada uma delas tem esse movimento de ciúme por um motivo diferente. Se eu entender, primeiro, esse ciúme geral e aplicar isso, eu vou fazer com que aquilo que é peculiar a elas tenha espaço para se manifestar. Aí eu enxergo aquilo. Então, se você considera que cada momento existencial, cada etapa da sua vida, você tem uma essência, tem, é claro, uma essência, e só que essa sua essência, ela extrapola a tua humanidade. Enquanto você é criança, você tem uma essência, adolescente, outra essência. Essa essência que permeia todo o processo, desde o nascimento até a morte, ela não é humana, ela chegou com você e ela vai embora. Deixa o seu corpo aqui, ela vai embora. Ela leva elementos que você conquistou, como pensamentos, sentimentos, afetos. Ela leva junto com ela e ela se enriquece. Mas enquanto você é criança, você já identifica, essa criança tem uma essência. Esse adolescente tem uma essência. Que pode permanecer a mesma, pode ser, mas não necessariamente é obrigado a ser. Você pode entrar num novo nível de entendimento, de consciência, e aquilo que é essencial você muda. Por um choque, por uma perda, por uma grande emoção. Você vai para uma nova etapa, e aquilo que tudo que era vivido como sumo, como importante, como essencial, você já... Aquela música do
Foi colocado no grupo, eu acho, aquela música do Oswaldo Montenegro, A Lista. Acho que ela fala muito sobre isso, ela identifica muito isso. O que era importante há 10 anos atrás? Quando eu acho um medicamento, e talvez se eu conseguir entender que mesmo mais profundo que licopode exista outra coisa, essa outra coisa resolve as questões de licopode e de selênio ainda. E assim sucessivamente, até eu conseguir chegar naquele... Se eu achar aquele ali, tudo que vem depois cai como um efeito dominó, cai por terra. O seu raciocínio é perfeito. Ok, mas eu estou trabalhando uma pessoa que apresenta condições de licopódio dentro daquilo que eu conheço de licopódio. E ela apresenta esses elementos. Mas como você mesmo está dizendo, ela apresenta questões de licopódio pelo que ela relata, pelo que ela sofre, pelo que ela conhece, ou pelo que ela deseja que seja. Também tem esse interesse. Eu estou colocando para você, não é o que eu sinto, é o que eu quero sentir. Então, tem esses elementos. Aí você identifica, isso aqui tudo é licopódio. E dentro dessas características, você localiza algo que não tem a ver com licopódio. Não tem a ver com licopódio. Aquele elemento X. Eu vou usar de novo esse exemplo da estrutura e da organização. Preocupação com o dinheiro, com as dívidas. Cara, mas isso aqui não tem a ver com licopódio. Mas é isso que está ocupando todo o espaço existencial da pessoa. O pensamento, desde que ela acorda até a hora que ela dorme, ela só pensa naquilo, não consegue pensar em outra coisa. Por mais que eu fale, levante questões para ela refletir, ela não vai conseguir, porque a preocupação dela é com dinheiro. Só com dinheiro. Entende? Então, mesmo sabendo que se eu usar licopódio, eu vou trabalhar as questões que são licopódio, mas aquela preocupação, aquela angústia com a estrutura dela vai continuar, porque não tem a ver com licopódio. Licopódio não vai alcançar aquilo. Você, por mais que você identifique que a pessoa ela pertence a um determinado medicamento, vamos colocar, ela é um medicamento naquele momento, você nunca vai ter todo o quadro fechado. Todas as características do medicamento, todas. O medicamento licopódio, por exemplo, vai te apresentar 10 situações, 10 condições, e você identifica naquela pessoa 8 dessas 10. Cara, é licopódio. Mas você não tem as 10, você tem o licopódio porque o outro medicamento apresentou 6, o outro apresentou 5, o outro apresentou 7 e esse apresentou 8. Então, esse é o medicamento. Mas você não fechou dizendo assim, ele tem todas as 10 características de licopódio. Se você chegar nesse ponto, esquece selênio. Mas você não chega. Não chega, a gente não alcança a pessoa em 1, 2, 3, 4 encontros. A gente não alcança. Mas você identificou, ela tem 8 que é licopódio. Cara, eu tenho certeza que é licopódio. Cara, me caminha para licopódio. Mas essa questão pontual aqui não tem a ver com licopódio. Tem a ver com quem? Licopódio tem a ver com quem lá nesse lugar? É estrutural. Estrutural é quê? É reino mineral. Reino mineral é tabela periódica. Qual elemento licopódio está ligado dentro da tabela periódica? Na linha tal, na coluna tal. Cruzamento, selênio. É selênio. Eu posso até nem conhecer muita coisa de selênio, mas as informações me levaram para aquele lugar. Aí eu deixo um pouco o licopódio. Sabe o que me veio à mente agora? Aquela ideia de Jesus deixar 99 ovelhas no aprisco e sair atrás daquela ovelha perdida e trazer ela para o aprisco. Eu deixei tudo aquilo licopódio e fui atrás daquela outra, selênio. E eu vou verificar que, quando ela voltar, ela vai continuar com todas as queixas que eu identifiquei em licopódio, porque selênio não é. Mas aquela queixa estrutural foi resolvida.
ela está mais tranquila, não está tão preocupada, ela conseguiu trabalhar, ela conseguiu negociar as dívidas, ela está mais, nossa, consegui lá um empréstimo com o meu sogro, tive humildade, pedi lá para o meu sogro, ele me emprestou dinheiro, paguei as dívidas, já estou bem melhor. Opa, isso aqui já, aí eu volto para a licopódio. Entende? Eu posso, considerando o pensamento de Hahnemann, ser unicista e trabalhar só com o selênio para depois trabalhar só com o licopódio, ou eu posso me tornar um complexista aqui, um pluralista. Dar licopódio e dar uma dose única de selênio. E que é o que eu particularmente faço. E eu acho que o que se tenta mais hoje por parte dessas criaturas é dar unicidade, dar homogeneidade a esse processo. É trazer ferramentas para que a gente, ao invés de sair sorteando como que numa bolinha, numa esfera de bingo, uma medicação, a gente consiga desenvolver um determinado padrão de raciocínio que nos leve às substâncias que estão mais dentro do espectro do que aquela criatura, no momento, apresenta. Perfeito. Perfeito. Eu não poderia dizer melhor. Perfeito. E tudo entra... Aqui é que começa a entrar a racionalidade da homeopatia. E é aqui que você começa a dar um ar de cientificidade para a homeopatia. Não é mais acaso, não é mais achismo, não é mais pensamento, é conhecimento. É conhecimento, você está cuidando disso. E realmente, sim, é um universo fantástico, e aparentemente é muito complexo, mas no fundo, quando você entende o método, é muito tranquilo. Você vai na essência, você pega assim, esse medicamento, os LACs, a família LAC, LAC canino, LAC vacino, LAC felino, todos os LACs, todos os leites, que você entende qual é a essência do LAC. É essa. Perfeito. Agora, qual é a característica de cada um, do canino, do felino, do bovino, qual é a característica? Do caprino, qual é a característica? Aí você tem esses elementos pontuais. Você vai... veja bem, você encontrando as características daquele grupo, ele sendo do reino... você identificou ele como arsênio com álbum. Muito tranquilo achar um arsênio com álbum. Mas ele tem uma questão que está pegando nele, é a sensibilidade. É a sensibilidade. Ou o que está pegando nele é o território, é o espaço dele, é o lugar existencial dele, sabe? É a sobrevivência dele, assim. Estão invadindo. Aí você, eu vou trabalhar um animal. Qual animal eu trabalho aqui? Você faz o caminho inverso, você chega lá, vou trabalhar esse animal com ele. Pode ser uma dose única, pode ser, eu vou trabalhar primeiro esse, depois eu vou no arsênio com álbum. Você vai ter essa disposição aí. Eu trabalho um alternado, em 15 dias eu trabalho outro, você vai escolher, mas você já sabe qual você vai trabalhar. Primeiro você identifica em qual reino ele está e qual reino é a problemática central. É o mesmo? Ótimo. Se for o mesmo, melhor ainda. Senão você vai... Eu vou tirá-lo desse lugar, lembra que a gente começou falando hoje? Eu vou tirar do lugar dos ciúmes. E ciúme é animal. Ciúme é animal. É posse, é território. Entende? Mas ele é mineral. Mas o ciúme está arrebentando com ele aqui. Não tem nem como conversar com essa pessoa. É ciúme, porque ela me traiu, ela me traiu, ela me traiu, ela me traiu, ela está me traindo, ela está me traindo. Ciúme, ciúme, ciúme. Cara, não adianta, eu não vou conseguir. Enquanto isso estiver na cabeça dele, toma ápice. Toma aqui ápice. Eu identifiquei isso. Eu falei ciúme, mas você vai fazendo essas relações. Orgulho, o que é orgulho? Orgulho enfim, a gente vai falar mais pouco, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso mais. Esse é o caminho. Eu tenho uma dificuldade com o unicismo. Eu gostaria, do fundo do coração, gostaria mesmo. Esse é o medicamento. Pá, pronto.
mas para mim é muito complicado. Eu não consigo acessar. As pessoas estão chegando ali, e é engraçado que elas chegam no encontro, elas colocam outro, no outro encontro elas já trazem coisas totalmente, às vezes, contrárias do que elas trouxeram. E aí você, poxa, mas eu estava caminhando por isso aqui, achando que era isso e tal. E aí ela vem com coisas assim. Então você, como o Rodrigo falou, ou elas não sabem, ou elas estão mentindo, ou elas estão desejando que seja aquilo. Sabe-se lá o que está por trás, mas a experiência que eu tenho é que antes do 6º encontro, você não tem uma noção clara. Você pode ter flashes. No primeiro encontro, 10 minutos, você já tem, você já tem uma suspeita. Mas você só vai começar a ter umas referências de pouco mais de certezas lá no 5º, 6º encontro. Você já despiu, já tirou essas coisas, foi tirando isso, tirando aquilo, foi tirando aquilo, foi tirando aquilo. E você vai chegando na pessoa. Ela vai deixando de ter aquilo como uma queixa, como uma angústia, como um problema, o ciúme, o medo, a raiva, a mágoa, o ressentimento. Ela já não... e ela, tirando aquele peso, tirando máscaras, tirando roupas, tirando... Muito bem. Então, essa proposta da criação... Primeiro, a gente está aqui, nós falamos nesse módulo de estudo sobre a origem dos medicamentos. Nós falamos sobre o reino mineral, fizemos alguns comentários sobre o reino vegetal, e agora nós estamos trazendo algumas reflexões sobre o reino animal. Essa ideia da estruturação de grupos, ela vem, então, como eu falei para vocês, em função da grande quantidade de informações que existem. Cada substância é um universo à parte. Então, a partir do momento em que eu consigo estabelecer grupos, eu vou atender um elemento formal da minha racionalidade. A razão, ela precisa de ordem, de sequência, ela precisa de lógica, ela não pode ser aleatória. Eu diria que a cientificidade e a racionalidade, elas têm uma base comum, que é exatamente isso, um certo controle, uma certa organização, uma certa estruturação das informações. Então, o grande desafio é como lidar com tantas informações, né? Então, é praticamente impossível eu ter na memória todas essas informações de cada uma das substâncias. Mas quando eu começo a entender, primeiro o reino, e eu começo a aprofundar meus estudos dentro do reino, eu tenho os minerais, de vários tipos de minerais, eu tenho vários tipos de vegetais, vários tipos, e eu vou fazendo essa... Primeiro foi feito um estudo sobre cada uma desses elementos. Depois começou a se fazer comparações entre os reinos. Quais características desse grupo do reino animal tem a ver com esse grupo do reino vegetal e tem a ver com esse grupo? Então, eu junto elementos de reinos diferentes e eu junto num grupo só. E eu vou fechando, digamos assim, o conjunto de informações. Mas vamos, então, falar mais sobre o reino animal. A palavra animal vem do animalis, lá do latim, que significa tudo que tem vida e é animado, que tem um movimento em si, né? Tem ânimos. Quando eu estou trabalhando com o reino animal, existem algumas questões que são peculiares, que são características desse reino. A ideia de vítima e agressor. O reino mineral não vai trabalhar sobre isso. Ele vai estar preocupado com o dinheiro, ele vai com as contas, mas aí, no reino animal, alguém vai dizer assim, estão me roubando, estão me explorando, estão tirando, estão tirando as coisas que eu possuo. Então, ele já vai ter um olhar de vítima, ou ele é a vítima, ou ele está sendo o algoz, o agressor, no caso. O reino animal, ele fala sobre, como eu disse, essa questão de um território,
Eu tenho liberdade não só para circular no meu espaço, mas liberdade para ser eu mesmo, para expressar os pensamentos. Ou eu vou me sentir aprisionado. Então, são questões que são muito comuns na busca do reino animal. Então, as pessoas que estão com esses problemas, eles estão relacionados ao reino animal. O reino mineral, alguém do reino mineral vai ter problemas com a sexualidade, preocupação com a sua aparência? Claro que vai ter, mas esses elementos predominam no reino animal, ou seja, a pessoa ela vai ter preocupação em estar tendo impotência, em estar tendo frigidez, ela está tendo problema com a sua, eu estou sendo feia, ninguém vai gostar de mim, eu vou ficar sozinho o resto da vida. Isso eu estou numa relação abusiva, mas se eu me separar, eu vou ficar sozinha, eu não vou atrair mais ninguém, ninguém vai se interessar por mim. Então, essas questões que têm a ver com a sexualidade, com a atração ou o sentimento de atratividade, isso é do reino animal. No reino animal, existe a concorrência, né? Eu tenho que brigar pelo meu espaço, alguém vai ser nomeado no meu lugar, alguém vai roubar a minha eleita, o meu amado, alguém vai... Aí entra os ciúmes, aí entra a possessividade, aí entra o controle que eu passo a ter. Então, assim, essa ideia de concorrência, ou eu vou concorrer com alguém, vou tomar o que é do outro, ou alguém vai chegar e ameaçar e tomar o que é meu. Meu cônjuge, meu parceiro, minha parceira, meu trabalho, vai tirar de mim. No reino animal, existe essa ideia de hierarquia, né? Alguém é superior a mim, alguém é inferior a mim, eu tenho que subir, eu tenho que alcançar um lugar maior de poder, eu não posso ser submisso, eu não posso ficar aqui por baixo dessa situação. Então, essa ideia de que existe um lugar acima e um lugar abaixo, fortalecendo o conceito de hierarquia, é muito forte aqui no reino animal. E um elemento que também eu acredito que seja um dos mais fortes presentes no reino animal é esse movimento da divisão, essa aparente dualidade entre o instinto e a razão. A pessoa que está com a necessidade de uma intervenção do reino animal, ela vai reclamar e perceber que ela, às vezes, ela é levada por uma questão instintiva, que ela tem que pensar para as paixões não dominarem, o desejo. Então, ela vai ter uma nítida percepção de que tem hora que ela consegue pensar, raciocinar, e tem horas que ela não consegue, que ela é levada por uma força, e geralmente essas pessoas vão dizer, meu Deus, onde eu estava com a cabeça quando eu fiz aquilo? Eu nem pensei, eu fui levado, eu bebi um pouco, e aí eu acabei metendo os pés pelas mãos. Então, essa ideia de que existe uma divisão em si, e que ora eu consigo ter controle, ora essa força me domina, isso tem a ver com o reino animal. Essa ideia também, o ciúme é uma característica muito forte no reino animal. E é interessante porque eu falei já para vocês, eu não encontro uma característica apenas naquele reino, mas ele predomina aqui naquele reino. Quando eu olho na matéria médica homeopática, os medicamentos que são mais indicados para os ciúmes, segundo vários estudos, eles têm até um nome chamado que é o trio dos ciúmes, né? Trio do ciúme. E quem são? Apis, laqueses, que são do reino animal. Só que eu também tenho Iociamos, que é do reino vegetal. É um elemento que tem aqui o ciúme, entende? Então, você pode encontrar elementos, o egoísmo,
a arrogância, o orgulho. O orgulho é do reino mineral, platina. Mas eu posso encontrar isso também, esse orgulho em licopódio, por exemplo, que é do reino vegetal. Essas ideias, elas predominam, não quer dizer que são exclusivas, elas predominam, elas estão mais fortes. Então, isso tudo que eu estou apresentando aqui para vocês, dessas características, dessas questões que são comuns ao reino animal, que vocês estão aí, essa questão de vítima, ou de ser o agressor, dessa questão do sentimento de liberdade ou prisão, questões com a sua sexualidade, o sentimento de concorrência, o sentimento de que existe uma hierarquia, os ciúmes. Então, isso tudo é característica predominante do reino animal, mas eu posso ter elementos, traços disso, e talvez seja justamente isso que vai ligar esses elementos do reino animal com determinado grupo do reino vegetal. Aquela família de Oceanos, quando eu entender qual é a família de Oceanos, e Oceanos pertence, eu não sei de qual, às legumináceas. Aí há a possibilidade de que as legumináceas sejam elas, tenham o elemento ciúme, o elemento vitimismo, o elemento sexualidade, o elemento hierarquia ali presente nelas. A possibilidade é total. Entende? Quando você faz essa analogia. Outra questão que é muito forte a ser trabalhada no reino animal é o elemento conexão. Ou a pessoa está conectada ou ela está desconectada. Ou ela sente uma atração terrível por algo ou alguém, ou ela sente uma aversão profunda. A ideia de amor e ódio vai estar muito presente aqui nesta criatura, que é uma característica que leva a você estar avaliando que essa pessoa precisa de medicamentos do reino animal para ser trabalhado em suas questões. Muito bem. O animal vai ter movimentos, sensações, sentimentos, instintos, manifestação exterior por meio de sons. Então, a expressão, a comunicação, quando uma pessoa apresenta problemas com a sua comunicação, não estou sendo entendido, as pessoas me interpretam mal, eu tenho medo de falar o que eu penso, eu tenho medo de me colocar para o mundo. Isso tudo é característica que me leva a pensar que essa pessoa precisa de medicamentos do reino animal. Já existe essa questão, quando eu falo de uma respiração rítmica, que vai diferenciar o animal da planta, isso quer dizer que eu já começo a ter um certo controle sobre a minha respiração. Esse ritmo pode ser variado. Então, eu posso controlar como eu vou respirar. Então, isso já me fala sobre essa ideia de controle. Quando eu acho que posso controlar alguma coisa, quando eu acho que alguém está me controlando, quando eu acho que eu posso ter controle sobre um determinado sentimento, quando eu controlo a minha vida, e esses elementos fazem referência ao reino animal. Isso não acontece, isso não tem a ver com o reino mineral, nem com o reino vegetal. Aqui no reino animal, já começa a ter a ideia de registros de memória e de repetições, de automatismo, de conhecimento. Então, quando a pessoa começa a ter problemas na sua rotina, esquecer onde está, esquecer o que está fazendo, a pessoa ela faz aquilo a vida inteira e, de repente, ela já não... Isso aí eu vou colocar, por exemplo, uma doença muito, muito comum, que é o Alzheimer, né? Então, eu já não tenho mais memória de como faz isso, como faz aquilo, ou não tenho uma memória das pessoas que estão ao meu redor. Então, essa é uma característica muito forte que me leva a entender que aqui o reino animal vai ter uma ação muito mais interessante para atuar. Essa questão de ter um controle sobre o seu sono, sobre a sua alimentação, de administrar essa coisa, o processo digestivo, ele está tendo algum problema, ele está tendo alguma limitação, prisão de ventre, diarreia. Essas questões digestivas, elas já falam desse reino animal.
Então, embora eu tenha, por exemplo, o medicamento calcária carbônica, que é lá do reino mineral, e eu tenho o medicamento Nux vomica, que é do reino vegetal, que são fantásticos para processos digestivos. Mas essa coisa, quando eu tenho, por exemplo, a pessoa que tem problemas com refluxo, com azia, com queimação, o medicamento muito bom é o Carbo Animalis, é lá do reino vegetal. Mas, embora eu tenha pontualmente queixas que são atendidas por substâncias de outros reinos, essa questão do problema digestivo ele tem a ver a fome, a necessidade, medo de passar fome, ou comer muito, ser glutão, isso tudo está muito ligado ao reino animal. Então, eu vou destacar a competição, a busca da sobrevivência, e aqui eu coloco como parte central a questão do território, o meu lugar no mundo. Então, se um paciente chega para você reclamando que tem alguém que o está prejudicando, que alguém o está perseguindo, que ele tem que competir de alguma forma com alguém, né? E essa competição é que tem a ver com a manutenção da própria vida, você vai estar com uma pessoa que está com indicativos de que a substância que vai melhor atendê-la é do reino animal. E, como falei, a questão do território e do acasalamento. Ou seja, quando você vê uma pessoa que apresenta problemas em definir o seu lugar no mundo, eu me sinto estranho, eu não me sinto parte de nenhum lugar, eu me sinto um estranho no ninho, eu não me identifico com a minha família, eu não me identifico com o meu trabalho, eu já comecei 10 faculdades, eu já mudei de emprego, eu vivo fazendo mudanças, eu não acho lugar, sempre tenho problemas com o vizinho, onde eu chego eu tenho briga com o vizinho. Ou a pessoa fala, eu tenho dificuldade com a intimidade sexual, eu tenho infertilidade, eu não consigo ter filhos. Então, tudo que está ligado à sexualidade, ao acasalamento e à reprodução, isso está ligado ao reino animal. São problemas que estão ligados aqui. Muito bem. Estes são os elementos que giram, reforçando tudo que a gente já está falando. O espaço enquanto território, o espaço enquanto um lugar meu, que eu possa me sentir bem, que eu me sinta acolhido. Entende? Sépia, ela traz, quando eu penso na indecisão, ela traz um instinto muito forte da maternidade. Essa maternidade, eu não quero que você entenda e limite apenas a geração de um filho biológico. Maternidade enquanto realização de um projeto, realização de um sonho. E, ao mesmo tempo, isso que eu vou gerar pode me trazer problemas. Eu quero gerar isso, mas isso que eu vou gerar vai me trazer problemas. Então, essa indecisão, essa insegurança de fazer ou não fazer algo, eu quero, mas não quero fazer aquilo, essa é uma indecisão que, de certa forma, eu posso levar para o anacárdio, porque o anacárdio está em dúvida entre 2 pontos, é isso ou isso. Anacárdio, é isso que eu faço? Não, mas é isso, ele vai ficar sempre nessa dúvida. O que você pode transmitir para a sépia também. Essa questão do território, quando o sépia se sente ameaçado, ele vai soltar aquela fumaça, aquele líquido preto lá, e vai deixar tudo escuro. Então, no sentido de tornar tudo obscuro, ele vai se fazer obscuro no mundo. Sépia vai ser uma pessoa que vai se colocar de forma meio camaleão, se adapta ao que está ali para não ser percebido, para não ser enxergado. Eu acredito que você pode achar em sépia, dá uma lidinha que acho que vai te ajudar, vai trazer alguma coisa. Tá bom? É interessante que ela tem essa questão, ela quer fazer um curso e não tem certeza porque ela pensa que talvez não dê a ela aquela... ela pensa assim, não vai ser algo para o meu futuro, não vai ser algo que vai me garantir ali Mas eu tenho que fazer esse curso ou não faço? Eu vou fazer esse outro porque vai me dar a minha segurança
e não vou fazer, eu acho que eu não vou, ela fala assim, eu acho que não vou fazer o que eu gosto. Na verdade, ela nem sabe direito o que, que ele gosta, o que, que gosta, né? E ela tem um problema sério com a mãe dela, por isso eu pensei muito na questão do muriático, mas, assim, mas o foco dela agora também é essa questão, ela não tem foco e não se decide por o que vai fazer. E sépia tem essa questão materna também como eixo central, né? Eu acho que você vai ter boa resposta com sépia. Tenta lá e depois dá a resposta para a gente aqui, para compartilhar o resultado. Mas eu estou aqui com a sensação de que sépia vai ser bom para você usar. Muito bem, então, Milton, deixa eu fazer uma pergunta, claro, dando um claro, exemplo também. por Você está favor. falando que essa questão do reino animal tem muito a ver com essa questão da estrutura. Eu fiquei na dúvida que você usou a palavra estrutura e essa questão do espaço como território do controle. Então, a pessoa que está no reino animal é uma pessoa muito controladora, ela tem que estar dominando tudo, né? E aí eu queria entender essa questão da estrutura, porque lá no mineral a gente vai ver que essa questão de que a pessoa está em busca de ter uma estrutura, né? Aí eu queria, essa é uma dúvida. A segunda dúvida, trazendo um caso, quando você tem alguém que tem toda uma estrutura já material, uma condição, e de repente ela muda a sua condição de vida, né? Esse exemplo que eu vou te dar é uma pessoa que se tornou deficiente visual, perdeu a visão. Essa pessoa, ela entraria num caso de um reino mineral, para você dar uma estabilidade, ou dentro do reino animal, porque perdeu-se alguma coisa, eu sempre olho para ela e vejo licopódio, né? Como Deus, licopodinha, né? Mas a questão da competitividade, do controle, permanece, porque afinal a gente continua sendo a mesma pessoa, né? Vem a vida. Como é que a gente poderia, só usando esse exemplo, não sei se me fiz claro. Com certeza, querida, com certeza. Por mais que eu tenha colocado a estrutura, eu não quero que vocês considerem tanto como um peso no reino animal, não. Realmente você tem razão. Dê atenção. Quando a pessoa fala, a gente vai primeiro tentar entender. Estrutura é o quê? A minha segurança, minhas bases, minhas colunas, né? Meu dinheiro, meu trabalho, né? Isso pode ser confundido com o território, mas se eu falo do meu trabalho enquanto assim, onde eu ganho o meu dinheiro, é o meu trabalho, eu estou com problema no trabalho porque eu tive uma diminuição no meu salário, não estão querendo me pagar direito, aí eu estou falando de estrutura. Mas eu falo do meu trabalho, porque meu chefe fica me perseguindo, porque eu não posso colocar nenhuma ideia, porque estou mudando toda hora, a gente chega lá, muda a nossa mesa de lugar, porque não define a ordem do que a gente tem que fazer, uma hora a gente tem que fazer uma coisa, outra hora tem que fazer... Aí você já tem território. Entende? É o mesmo trabalho, o mesmo lugar que poderia te falar de... Mas eu quero que você feche sempre essa ideia. Estrutura como um lugar de sobrevivência material, financeira. Minhas bases, minha segurança, né? Ter minhas contas. Fala muito em dinheiro. Ou, quando não fala em dinheiro, fala muito em ossos, problemas nos ossos. Então, Isso na questão do mineral, né? isso do mineral. Tá. Agora, quando eu falo na estrutura, se eu falo do meu trabalho porque ele não está me dando dinheiro suficiente para eu pagar as minhas contas, eu estou com a questão mineral. Agora, se eu falo do meu trabalho porque eu estou sendo perseguido pelo meu chefe, ninguém ouve minhas ideias, eu tenho que fazer o trabalho de todo mundo enrolando, eu faço o trabalho de todo mundo, eu chego cedo, fico até tarde, todo mundo me explora. E eu não falo, em nenhum momento da minha fala, eu faço referência a dinheiro, a preocupação financeira, aí já é animal. Beleza? Aí eu esqueci a outra parte da sua pergunta. Não, aí eu vou reformular a pergunta. Aí eu acho que essa pessoa vai cair dentro do animal, porque a fala é sempre de muita crítica o tempo todo. Já existia muita crítica, porque ninguém servia, ninguém prestava, ninguém era ruim no meu trabalho, eu sou melhor, tudo errado, isso aqui. Aí pensa que essa pessoa agora, ela perdeu a visão, né? Se tornou deficiente visual e ela vai ter que readentrar o mercado de trabalho, retomar após esse processo. E aí continua a mesma crítica. Eu até brinquei com essa pessoa, falei, olha,
Se antes era complicado, agora você multiplica por 1000, vai ser mais ainda, porque você não tinha um componente a mais, né? Então, é só para eu queria tirar essa dúvida do que a gente trabalharia. Porque, na essência, quando eu olho para essa pessoa, eu vejo 2 medicações. Eu vejo um natro muriático, de muita mágoa, muitas questões, e vejo um licopódio, de quem tinha uma estrutura e perdeu de repente, né? E aí eu não sei se caberia aqui uma coisa para ajudar, é nesse sentido, tá? Perfeito. Vamos falar um pouquinho sobre os dois para ver se ajuda com essa fala. Licopódio, pessoal. Licopódio, relembrar, a gente já falou de licopódio, mas vamos reforçar, né? Licopódio, eu houve uma queda. Eu estava num lugar e eu caí. Entende? Essa queda, ela pode ser uma queda financeira, uma queda de status. Eu era o chefe, agora não sou mais o chefe. Eu era o dono, agora eu sou só o gerente. Eu era o gerente, agora eu sou o vendedor. Então, eu estava num padrão e agora eu caí. Entende? Por que eu acho que aqui não seria licopódio? Porque o padrão que você está me fazendo referência é que eu tinha um trabalho. Agora eu não tenho um trabalho. Eu estou desempregado, tenho que achar um novo trabalho. Mas, mesmo estando desempregado, pelo que você está me falando, essa pessoa ela continua com os mesmos... Deixa eu só esclarecer. Não, ela não vai ter outro trabalho. Ela vai voltar para o mesmo trabalho, mas agora deficiente visual, cego. Perfeito. Então, olha só. Então, ela não teve queda. Ela não caiu de um lugar. Ela continua... Ela está com uma limitação. Essa pessoa está com uma limitação. Entende? Mas ela não perdeu o lugar que ela estava. O que está acontecendo aqui, eu indicaria para essa pessoa platina. Eu indicaria platina, sem dúvida. O que está acontecendo aqui é um trabalho de... Imagina se eu, com a minha condição normal, eu já não tinha espaço, eu não era respeitado. Agora, então, como é que vai ser? Porque a preocupação que eu estou lendo aqui não é uma preocupação em eu me adaptar, é em como que eu vou ser percebida, como que vai ser, eu não era respeitado, essa coisa toda. Então, a minha leitura tem muito mais a ver com orgulho ferido, um sentimento de fracasso, um sentimento de... Eu não perdi o que eu tinha, eu só estou com o sentimento que eu fracassei, por uma questão que até foge à minha condição. Eu não tenho controle sobre a minha visão. Eu não tenho como eu decidi hoje eu quero enxergar, amanhã eu não quero enxergar mais. Não é assim que a gente faz. Eu posso até escolher, não quero comer, não quero tomar suco de abacaxi, quero tomar suco de laranja, mas eu não escolho, agora eu quero enxergar, agora eu não quero enxergar. Entende? Então, eu acho que tem mais a ver com orgulho aqui. Eu acredito que platina ficaria melhor. E aí, platina, dentro do reino mineral, tem a ver com a minha estrutura, minha segurança material, minha segurança financeira, né? As minhas bases existenciais. Eu acredito que seria mais útil, Marla. Tá bom? Beleza. Obrigada. De nada. Vamos lá, então. Ainda aqui no reino, elementos que estão presentes dentro desse reino. O espaço, o movimento, a ideia de valorização, de ser valorizado. Eu não estou sendo valorizado, eu me mato por isso aqui, as minhas ideias não sendo acolhidas, nossa, eu que me preocupo tanto, eu dou o melhor de mim, nossa, não entende o meu sacrifício, ou eu não tenho espaço para crescer, para me expandir, ou eu estou sendo, além de eu não ter espaço para crescer, eu estou sendo diminuído no meu espaço, estão tirando. Então, essa ideia começa a martelar. Esses são universos presentes no reino animal. A ideia de ganhar ou de perder, o confronto, o embate, é um reino animal que entra em confronto. Um reino animal que está constantemente em luta. Constantemente, o tempo inteiro ele está numa grande batalha. Então, o reino animal ele vai ter muito essa questão de que alguém vai estar sempre invadindo o meu lugar no mundo, ou um concorrente, ou no meu trabalho, no meu relacionamento, ou nos meus projetos. Então,
E isso é que vai impedir o meu crescimento, o crescimento da minha felicidade, o crescimento do meu bem-estar, está limitado a isso. Eu passo, enquanto reino animal, eu passo o tempo inteiro olhando para fora, muito mais para fora do que para dentro. O reino mineral, ele olha muito para dentro de si, ele está olhando. O reino vegetal, ele olha para si, mas ele já percebe o externo. O reino animal, não, ele está olhando ali o território, a minha satisfação, o que eu posso ganhar, o que eu posso perder. Então, outro elemento que está muito presente é a ideia de que ou eu sou superior ou eu sou submisso. E quando eu sou submisso, as pessoas me humilham, elas me limitam, elas impedem o meu... Né? As pessoas, eu estou dando ideias aqui no trabalho, ninguém me ouve, as pessoas... Eu falo uma coisa e ninguém presta atenção. Isso acontece muito com os velhos. Os velhos reclamam muito disso. As pessoas, porque eu dou, né, porque agora eu não tenho mais a autonomia para escolher o que eu quero, eu dou uma ideia, vamos fazer isso, ninguém me ouve, ninguém me acolhe, eu sou um zero à esquerda. Esses medicamentos, esse reino animal, ele pode manifestar-se muito intensamente quando vem a aposentadoria ou quando você sofre algum acidente muito grave. Olha o que eu estou falando com isso. Que eu posso ter etapas em que um reino está predominando. Novamente, aquela ideia de que você não está fechado dentro do seu processo evolutivo a um elemento, seja uma substância, seja um reino. Então, eu sou livre, eu tenho minha paz, aí eu sofro um acidente, eu perco meu emprego, minha empresa vai à falência, eu passo a depender dos meus filhos, eu passo a depender... Aqui em casa trabalhava eu ganhava o dobro do que a minha mulher. Aí eu fui demitido, agora eu estou desempregado, e as contas todas que tem que pagar é minha mulher. Então, assim, eu agora tenho que me submeter a ela. Esses sentimentos todos estão presentes no reino animal. Essa ideia de que as coisas não são mais como eram antigamente. Isso é uma fala muito forte no reino animal. Aqui eu estou já entendendo que há uma percepção de movimento, de mudanças. Só que eu tenho apegos ao que era. Ou eu tenho apegos ao que era, ou eu tenho medo do que virá. No meu tempo aqui era bom, as coisas eram boas, eram bem antigamente. Olha como é que está esse mundo, tudo mudado, a gente não tem tudo transformado, a gente não tem mais nem lugar, a gente não tem mais nem como se expressar. Olha essas falas todas, né? A minha mobilidade, a minha ação, eu que podia fazer tudo, agora eu não posso, não tenho mais lugar, mudei para essa casa pequena, olha, não tem mais nem jeito, tive que dar as minhas plantas, tive que me livrar dos meus animais, porque eu não tenho como me movimentar, fazer o que eu fazia, sair para minha caminhada, sair para o meu trabalho, me aposentei agora, o que eu vou fazer? Enfim, a ideia de ação ela não está se dando. Muito bem. Agora, quando eu falo da preparação dos medicamentos do reino animal, algumas ideias são importantes a gente ter em mente. Claro que quem vai preparar é a farmácia, mas quando você estiver pensando nessas características, você vai também considerar que determinado animal usar. A farmacopeia, lá no módulo já tem alguma coisa, mas a farmacopeia é um material que você pode baixar de graça, fazer o download, farmacopeia homeopática. Você pode baixar isso, baixem. E lá eles te dão tudo como as normas para você preparar os medicamentos, todos os medicamentos. E aí a gente vai ter que considerar alguns elementos, né, para a preparação dos animais. Quando você estiver pensando em escolher aquele animal, aquele medicamento do reino animal, você vai considerar que ele tem essas características aqui por trás. Muito bem. A individualização de acordo com a sua classificação zoológica, ou seja, a sua família. Em qual grupo? Ele é dos mamíferos? Ele é dos répteis? Ele é das aves? Então, isso tudo vai ter um peso, né? Conhecimento da parte que você vai utilizar. Qual é a parte daquele animal que usa? Como
é uma glândula, é parte da pele, é o animal inteiro, é o que você vai usar do animal. E aí você vai tendo essas referências. Quando você vai estudando a mais, aprofundando, você vai ter essas referências, né? É preciso ter um local, uma época, eu tenho que considerar isso. Agora, me diga uma coisa, como é que eu vou saber que aquele medicamento foi colhido, recolhido, preparado da forma correta? Ele foi retirado da parte certa do animal, na época certa. Eu tenho uma época que o animal está no cio, eu tenho a época que o animal, a idade que ele tem, ele é jovem, ele é um animal mais velho, as condições em que aquilo foi coletado. Chega-se ao extremo da gente considerar o horário, a lua em que está sendo colhido. Isso tudo influencia. Quando eu penso, por exemplo, que a lua cheia ela traz para a superfície todos os líquidos, todos os elementos que compõem o nosso organismo, que são líquidos, eles vêm mais para a superfície. Aí eu vou colocar a nossa vitalidade, o viço, tudo aquilo que compõe, que nos estrutura, durante a lua cheia, vem para a superfície, da pele, do cabelo. E quando é na lua nova, tudo está lá dentro no órgão. A pele vai ficar sem aqueles componentes, o cabelo, as unhas, vai estar tudo nos órgãos internos. Então, se eu tiro uma parte da pele que eu quero usar para fazer aquele medicamento, como, por exemplo, a serpente, enfim, o camaleão, enfim, qualquer outro que eu vou atirar, além do veneno, eu posso tirar o veneno da serpente, né? Mas quando eu vou tirar daquele animal, vou tirar a pele, eu tiro a pele na lua nova, a pele não vai ter o constituinte, não vai ter os elementos que o alimentam. E aí, eu vou estar aproveitando bem esse medicamento? Então, isso tudo... Agora, eu tenho acesso a isso? A resposta geralmente é não. Esse animal, ele vai ser aquela parte que eu vou retirar dele. Ele vai estar vivo? Ele vai ter que ser sacrificado? É um animal que eu posso aproveitar isso com o tempo? Mesmo depois de morto, ele lá conservado de alguma forma, eu vá lá e fazer uso daquele elemento para fazer o meu medicamento, tem que considerar tudo isso. Aí, como eu já falei, a idade do animal, a sua fase, está na infância, está já na vida adulta, onde que esse animal se encontra? Eu tenho que considerar as condições adequadas de transporte. Esses elementos, eles estão todos presentes nesse material, farmacopeia. Se vocês puderem, baixem, procurem no Google para vocês adquirirem. É muito legal vocês terem essas referências. Você não vai ter, mesmo que você saiba, será que a farmácia está seguindo aquilo? A indústria que a indústria fez e vendeu para a farmácia. Será que está ali realmente aquele material? Como eu não tenho indícios químicos da substância, eu não tenho como provar se a substância está ali ou não. A gente está totalmente no escuro. A gente está totalmente no escuro, totalmente diferente de um medicamento químico, que é muito fácil dizer, você está usando um AS. Por quê? Porque os componentes do AS, eles já estão definidos. Quando eu pego aquilo ali e levo para o laboratório, eu vejo, tem o componente do AS? Tem. Então, eu posso dizer, aqui é um AS. Eu faço isso com a homeopatia? Não. Marla? Gente, abre esse documento aí que eu já estou lendo aqui. Ele é legal porque quando você fala assim, sépia, eu fico imaginando a minha mente de Bob, um moluscozinho, mas aqui nesse documento eles explicam como fica a composição na farmácia, como é que eles trabalham. Aí a pessoa da imagem como eu entende, não fica... Porque, por exemplo, quando fala dos nosódios, quando fala dos animais, tem vários medicamentos à origem, né? Eu fico pensando, cara, como é que é o trabalho? Pode abrir, gente, esse documento é legalzinho, rapidinho, já abri aqui, aí tem como que é feito, o nome químico, como ficam as características físicas, em que mistura.
É bem curioso aqui, para a gente saber. Mas eu registro. Ainda bem que existe dinheiro e farmácia para fazer tudo isso. A gente só liga e fala, faz aí que eu vou tomar, não é? Olha que facilidade, gente. Ai, adoro a vida, assim, que facilita. Qual documento você está falando, Marla? Esse da farmacopeia que o Milton está sugerindo aí, ele não está dizendo aí, desse documento da farmacopeia, cadê? Farmacopeia homeopática brasileira, que tem todas as orientações de como são feitas as medicações, é isso que ele está explicando aí. Aí eu abri aqui, e eles dão toda a orientação de como é feito, todas as medicações, como os devem ser feitos. Gente, aí tem a listagem toda aqui, aí você vai passando aqui, que eu estou só passando, né? E fazendo aquela leitura rápida, né? Mas, e aí eles vão dar as orientações de como é feito, como é que é as orientações legais, de tudo. É isso. Desculpa. E Marla, observa, querida, imagina você, chega aí, você, pá, eu quero isso, e a farmácia te prepara. Imagina você tendo que pensar em construir essa ideia e depois em fazer essa ideia, porque ninguém fazia, não existia isso antes. Imagina a cabeça do Hahnemann, Marla. Não, pois é. E aí a gente vê que são seres que vieram, tipo assim, iluminados, né? Porque vamos combinar. Quando eu já penso no Hahnemann, eu falo, Senhor, essa pessoa vivia como? Não tem condições. Não consigo imaginar. Agradeço. Quando eu vou comprar um remédio homeopático, todo dia eu falo, Senhor, obrigado por essa farmácia, por esse farmacêutico, por essa vida fácil. Porque vamos combinar, né, Milton? Por exemplo, você está aí dando aula. Eu estou abrindo o documento aqui e estou lendo o que você está falando. Cara, a nossa estrutura hoje é assustadora de acesso ao conhecimento e de tudo que essas pessoas trabalharam horrores aí, e a gente hoje tem essas coisas tipo mastigadinhas aqui. Ai, fico até com vergonha de mim mesma, sério, quando vejo essas coisas. Senhor, eu tenho tudo mastigado e eu não consigo estudar, Senhor. Vou ter que viver ainda umas 20 vidas. Às vezes eu penso assim, Deus, na minha própria mesma vida, quando eu tiver 18 anos, já decide eu fazer alguma coisa da área de saúde, porque já facilita, né? Já estudo ali na graduação. Não deixa eu querer fazer depois dos 40, não, porque dá muito trabalho.